E agora, para completar a nossa reportagem e esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui a médica infectologista, doutora Fernanda Arnes, do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Olá, obrigada, boa tarde a todos. A gente acabou de assistir uma reportagem até divertida, né, mostrando aí os mitos e verdades. Mas agora vamos falar especificamente, né, sobre cada um deles. Doutora, ali a gente comentou sobre o uso do repelente à noite. Não é recomendado, mas por quê? Isso, não é recomendado porque cada repelente tem o seu tempo de reaplicação. Então nós temos que cuidar porque mais de 3, 4 vezes ao longo do dia, isso pode fazer algumas irritações de pele, pode fazer intoxicação. Então o uso do repelente, como o mosquito ele tem uma tendência a trabalhar mais durante o dia, a gente deixa para não utilizar à noite. Então antes de dormir, toma banho para limpar o repelente da pele e usa os artifícios que a gente tem. Os venenos de tomada, as telas na janela e os outros artifícios para a gente se manter protegido desse mosquito. O veneno de tomada pode ficar a noite toda? Pode, não tem problema nenhum. O ideal é só prestar atenção, né? Se não está bem ao lado de um berço, de um bebê pequeno, de uma criança pequena, para que também não tenha aquele cheiro que ele fique exalando a noite toda. Verdade. Mas não tem problema. Pacientes com dengue precisam tomar mais água do que o convencional, né? Praticamente o dobro, é isso mesmo? É praticamente o dobro do que seria o recomendado para uma pessoa normal, digamos assim. E é isso que é o mais difícil, porque a hora que você tem dengue, você tem mal-estar, você tem às vezes um pouco de náusea, ânsia, e aí você precisa tomar 60 ml por quilo. Então, se a gente fizer um cálculo meio rápido ali, uma pessoa de 60 quilos tem que tomar pelo menos 3.600 ml, 3,5 litros. É muita coisa. E pensa que você está doente, você não está se sentindo bem, e tem que tomar 3,5 litros é bastante coisa. E por que o corpo pede tanta água? É como se a dengue ela tirasse o líquido, a água de dentro do nosso sangue e colocasse assim embaixo da pele ou em outros espaços. Então o corpo tem a sensação de estar desidratado e ele de fato vai ficando desidratado, mas você está tomando 3 litros de água. Então é uma coisa que assim, os pacientes falam bastante, quem já teve dengue, eu já tive dengue em 2022, é exatamente isso, você tem a impressão que você não tomou nada de água e você tomou 3,5 litros de líquidos. Dá uma sensação de desidratação muito grande. E não de fraqueza também, isso, né? É porque ele faz isso, ele tira a água de dentro e deixa assim embaixo da pele ou em outros espaços. Então você está desidratado apesar de estar tomando muita água. Nossa, olha só. O repelente perde o efeito ao longo do dia. A gente sabe que sim. Até vimos aí na nossa reportagem. Como que deve ser a reaplicação? Cada fabricante tem a sua concentração, né? Se a gente for olhar hoje, a gente está em tempo que está todo mundo procurando repelente no Brasil inteiro. Então não tem assim, vamos numa cidade fria achar repelente, porque não tem. Então tem que prestar atenção se o repelente que você está comprando tem os componentes que são necessários, hecaridina, o DET, e olhar qual é o grau de reaplicação, qual é a orientação dele para reaplicar, porque dependendo da concentração vão ser reaplicações menores ou maiores. Então tem que prestar atenção nisso. Então, assim, cada repelente vai ter uma recomendação de reaplicação. Por exemplo, pode ser 2 horas, 3 horas, depende então do produto. Tem que ficar atento às orientações da embalagem. Isso, e fazer certinho. Não adianta passar 7 da manhã e esquecer ao longo do dia. E ficar confiado de que tá protegido, né? Isso. A picada do mosquito da dengue não causa coceira nem vermelhidão. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Então não é que, eu sei que tomei, fui picada na segunda, a gente não sabe. Ele fez pouca irritação local, não causa alergias, então a gente vai ser picado, não vai saber de quando isso veio. Talvez ali depois de 3 a 5 dias comecem os sintomas. A gente tem que prestar bastante atenção mesmo, porque é exatamente isso. Muitas pessoas acabam notando e percebendo que estão com dengue só dias depois e já que a picada, então, a gente costuma falar, que bom que está coçando agora, né? Muito essa frase, quando picou, coçou, a gente fala, que bom que está coçando, porque aí a gente quer afastar o mosquito da dengue. O mosquito da dengue prefere água limpa e em área urbana. É verdade, né? Isso é verdade. E por isso que a gente tem que manter todos os cuidados, né, doutora? Isso, a gente tem que lembrar, assim, às vezes algumas coisas que passam esquecidas. Os potes de águas dos pets, porque às vezes fica ali uns baldes maiores. Se não estiver limpando a área externa, os jardins também, então vasos, ou às vezes dependendo das plantas, tem plantas que têm a tendência de acumular mais águas, a gente não precisa acabar com as plantas, mas limpar ali sempre, às vezes colocar gotinhas de cloro para que não tenha no nosso jardim a criação, né? Um mosquito que não voa longas distâncias, então ele pode ser ele está reproduzindo aqui, ele pica ou você ou o teu vizinho, a vizinhança, ele não está vindo de longe. Agora você comentou da vizinhança. Quando a gente sabe que o vizinho ali está com dengue, já é um sinal de que esse mosquito está ali na localidade?
Pode ser. Claro que às vezes a gente trabalha em outros lugares, claro, né? Mas a gente sabe que tem mosquito e que está infectado. E se a gente pensar assim que o mosquito, a hora que ele pica alguém com dengue, ele fica infectado. Então, depois de alguns dias, ele pode infectar outras pessoas. Por isso, o uso de repelente que a gente falou agora há pouco é extremamente importante também para quem está com dengue, para a gente tentar cortar a infecção do mosquito que vai infectar outras pessoas. Verdade, para não ser picado novamente e acabar levando ainda a doença adiante. A dengue pode ser transmitida pelo ar por quem já está infectado? Não, isso é mito, né? A gente está falando até agora do mosquito porque a culpa é realmente pura e exclusivamente do mosquito, que tem que picar para fazer a infecção. Até essa pergunta gerou muita dúvida na hora de fazer a reportagem. Muita gente ficou na dúvida assim, você está com dengue, será que eu posso pegar? Então, de fato, isso é mito, não pode pegar, é só se tiver o mesmo mosquito contaminado, né, que vai picar aquela pessoa. Mosquito da dengue tem hábitos diurnos, costuma picar mais no início da manhã e no final da tarde. É isso, é claro, não é logo, né, passou 9 horas da noite, ele não vai picar. Se ele está com fome, tem uma perna ali dando sopa, ele pode fazer a refeição, ele pode fazer a picada. Mas a tendência é que ele goste, que ele seja circulando mais nesses horários diurnos, o que faz com que a gente tenha que se preocupar durante todo o período, né? E até mesmo combina com o que você comentou, né? A preocupação à noite não é tanto de ter que passar o repelente para dormir, mas sim deixar o ambiente um pouco mais protegido, né? Isso. Maravilha. Os repelentes à base de caridina e DET, né? Isso. Tem duração prolongada? Eles têm as maiores durações. Então, dependendo da sua concentração, a gente consegue tempos de 8 ou 12 horas, às vezes 10 horas para as reaplicações. E o mosquito da dengue pica geralmente a uma altura de 1,20 do chão, você comentou até a parte ali das pernas, dos pés, de fato é verdade? De fato é verdade. Claro que a gente tem que lembrar que ele pode ficar dentro de uma bolsa, subir num elevador, picar em alturas mais altas, também não é por isso que não vai picar ombros, mas ele tem uma preferência a voo mais baixos e não longas distâncias. Então, se o foco dele está aqui, ele não vai voar 1 quilômetro ou 2, ele tem voo a alguns metros ali da região. Doutora, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. A Fernanda Arnes, que é médica infectologista, que dessa vez trouxe esse tom, né, para que a gente cuide e possa prevenir e afastar o quanto a gente puder o mosquito da dengue, né? Isso é o principal, a gente usar o repelente e eliminar os criadouros. Isso é o que a gente precisa fazer de agora e para sempre. Prevenção para não chegar no tratamento, né, doutora? Isso, com certeza. Muito obrigada pelas informações. Obrigada pela presença aqui no Ver Mais.